Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar com você novamente. Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para transmitir para você. Como destruir as oportunidades. As oportunidades são importantes para você? Você poderia dizer assim para mim, mas Paulo, quais são essas oportunidades? Eu não sei. Mas Deus tem colocado muitas oportunidades diante de você. E talvez você tenha olhado para tudo e dito assim para você mesmo, puxa, como eu pude perder aquela oportunidade? Como eu pude perder aquela chance? Muitas vezes nós perdemos, sabe por quê? Nós destruímos as oportunidades. A Bíblia conta a história da mulher de Ló, que foi chamada para sair de Sodoma e Gomorra e começar uma vida nova com seu esposo e com a sua família. Mas o que aconteceu? Ela olhou para trás, está lá em Gênesis capítulo 19, e ela olhou para trás, no verso 26, diz que quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. O que aconteceu? Ela desperdiçou aquela oportunidade tão importante para a vida dela, e a vida dela parou ali. Muitas vezes a sua vida está parada, muitas vezes você tem cancelado as suas oportunidades. De que forma? Primeiro, faça somente a sua vontade. Fazer a nossa vontade sempre não é bom. Nós temos que descobrir qual é a vontade de Deus. A nossa nós sabemos. Mas o que nós temos que fazer com a nossa vontade? Nós temos que controlá-la e submetê-la à vontade de Deus. Porque Deus é quem dá a direção. Deus é quem traz as oportunidades, abre as portas. E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas muitas vezes, nós nos fechamos. Então, cuidado. Cuidado, se você tem feito somente a sua vontade, os seus desejos, cuidado, você pode estar desperdiçando, destruindo muitas oportunidades de Deus para a sua vida. Segundo, trabalhe com compensação somente. O que é compensação? Sabe, compensação é quando as coisas não estão bem e eu faço qualquer coisa para remendar. Vamos fazer um remendo aqui, vamos fazer um remendo ali. Ah, eu não consegui tal coisa, mas tudo bem, tá bom isso, né? Compensar pode trazer um contentamento momentâneo, mas não traz realização. Não traz realização para a nossa vida. Trabalhar com compensação destrói qualquer perspectiva. A Bíblia fala da história de Eucana, Penina e Ana, suas esposas. Penina dava filhos, Ana não dava filhos. Mas porque Ana não tinha filhos e a Penina importunava ela, de alguma forma Eucana dava a ela presentes. Eucana dava a ela a porção dobrada do que ela dava para Penina. Para que Ana se conformasse com aquilo, ou com aquela realidade. Mas a Bíblia diz que um dia ela entrou na casa de Deus e ela ficou mais tempo orando, buscando a Deus com o coração quebrantado para atingir o seu objetivo. É isso que nós temos que entender. Se você trabalhar com compensação, você vai destruir as suas oportunidades. Você vai destruir as suas perspectivas. Então, esqueça a compensação. Terceiro, não se atente para a sua realidade. Qual que é a sua realidade? Será que a nossa realidade, a sua realidade, a minha realidade, ela tem tido a nossa atenção da forma correta? Será que nós olhamos na direção certa? Muitas vezes nós não queremos olhar para a realidade. Muitas vezes nós queremos passar por cima da realidade. Não é isso. Nós temos que entender que Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, a tudo que está acontecendo no nosso caminho, na nossa trajetória. Viver bem, viver de forma abundante, viver de forma poderosa, requer atenção, requer consciência, requer responsabilidade. Nós temos que olhar para tudo que Deus tem colocado diante de nós e entender que cada situação que acontece na nossa vida não acontece por acaso, ela acontece por um propósito. E os propósitos de Deus na nossa vida é que mudam a nossa história, é que mudam a nossa trajetória, é que trazem a direção para cada um de nós. Mas, se nós não atentarmos para a nossa realidade, para mudarmos o que precisa ser mudado, para desenvolvermos o que precisa ser desenvolvido, para fazermos as alianças corretas,
para deixarmos de lado aquilo que tem sido um peso na nossa vida, a gente nunca vai chegar onde Deus tem o melhor e o que Ele quer de melhor para a nossa vida. Quarto, supervalorize as suas frustrações. Gente, nós temos vivido numa época onde existem 3 males grandiosos na humanidade. Um mal relacionado ao passado, um relacionado ao presente e um relacionado ao futuro. Ao passado, frustração, depressão. Ao presente, estresse. E ao futuro, ansiedade. Tudo isso tem destruído a vida das pessoas. Mas a Bíblia diz o quê? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós temos que olhar para isso, queridos. Supervalorizar as nossas frustrações é a gente ficar, pedindo uma massagem, porque dói aqui, dói ali, dói lá, dói cá. Alma. Quem pode curar a nossa alma é Jesus. Será que nós não entendemos isso? Será que nós não conseguimos compreender o que Deus quer fazer na nossa vida? Eu não posso simplesmente fazer somente a minha vontade, ou trabalhar com compensação na minha vida, ou não atentar para a realidade das coisas na minha história, ou simplesmente supervalorizar as minhas frustrações. Eu tenho que abrir o meu coração e seguir aquilo que Deus tem para mim. Seguir aquilo que Deus está colocando diante de mim como uma oportunidade. De repente é um trabalho, de repente são alianças importantes, de repente são aprendizagens, formações importantes para a sua vida profissional. E é isso que você tem que entender. Portanto, não destrua as suas oportunidades. Abra os olhos, abra o coração, abra a sua mente. E entenda que tudo é muito maior do que aquilo que já está na sua mente. Isaac Newton dizia o seguinte: o que nós sabemos é uma gota. O que nós ignoramos é um oceano. Querido, você está numa gota, existe um oceano diante de você. Um oceano de Deus para você desvendar, descobrir, se fortalecer, crescer e avançar. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, um abraço.